Acharam que eu não reagiria, e essa foi a parte mais interessante de tudo, porque a expectativa deles não era apenas de silêncio, era de submissão, era a certeza confortável de que eu engoliria o constrangimento, a desvalorização, o jogo psicológico disfarçado de normalidade, como tantas outras vezes acontece quando alguém acredita que você ocupa um lugar frágil demais para confrontar, ou educada demais para romper padrões. Tudo começou de forma aparentemente simples, numa situação comum, pública o suficiente para que todos vissem, mas sutil bastante para que ninguém se sentisse responsável pelo que estava acontecendo. Aquele tipo de cenário onde comentários atravessados, decisões tomadas sem você, olhares trocados e pequenas exclusões vão se acumulando até formar um recado claro: você não manda aqui. Eles acharam que eu não reagiria porque, até então, eu sempre havia sido a pessoa ponderada, a que observa, a que entende o contexto, a que prefere evitar conflito direto, e isso criou uma imagem conveniente para quem gosta de exercer controle silencioso. O que ninguém percebeu é que observar não é o mesmo que aceitar, e compreender não é o mesmo que se submeter. Houve um instante específico, quase imperceptível para quem estava de fora, em que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, não foi vontade de provar nada, foi lucidez. Aquela clareza fria e calma que surge quando você entende exatamente o jogo que está sendo jogado e decide, conscientemente, não jogar mais segundo aquelas regras. A partir desse momento, a história deixa de ser sobre reação impulsiva e passa a ser sobre ativação interna. E é aqui que o arquétipo Cleópatra entra, não como fantasia de poder, mas como uma estrutura psíquica profunda de soberania, estratégia e presença. Cleópatra não reagia no tempo do outro, ela reagia no tempo certo, e entender isso foi o primeiro passo para virar o jogo. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e curta esse vídeo, porque histórias como essa não são apenas narrativas, são mapas simbólicos para quem precisa retomar o próprio centro e aprender a se posicionar sem se perder em confronto vazio. Voltando à história, o que eles não entenderam é que a ausência de reação imediata não significava fraqueza, significava preparação interna, e enquanto eles interpretavam meu silêncio como consentimento, eu estava reorganizando minha postura, minha energia e minha estratégia. O arquétipo Cleópatra não se ativa quando você quer vencer alguém, ele se ativa quando você decide não perder a si mesma, e isso exige um nível de autocontrole e consciência que assusta quem vive de microdomínios emocionais. Eu comecei a mudar pequenas coisas, o tom da minha voz, a forma como ocupava o espaço, o jeito como escolhia as palavras, sem agressividade, sem ironia, mas com precisão. Parei de explicar demais, parei de justificar decisões que eram minhas, parei de pedir validação para existir naquele ambiente. Essas mudanças parecem pequenas, mas têm um impacto enorme, porque alteram o campo relacional ao redor, e pessoas sensíveis a poder sentem isso imediatamente. Aos poucos, a dinâmica começou a se deslocar. Decisões que antes eram tomadas sem mim passaram a me incluir. Opiniões que antes eram ignoradas começaram a ser ouvidas com mais atenção, não porque eu exigisse, mas porque minha presença havia mudado. A vitória não veio de um embate direto, veio do reposicionamento interno, e isso é algo que poucos entendem, porque fomos ensinados a associar força, barulho e autoridade em posição, quando na verdade o poder mais estável é silencioso. Houve tentativas de retomar o controle, claro, perguntas enviesadas, testes de limite, provocações sutis para ver se eu voltaria ao lugar antigo, mas cada tentativa encontrava a mesma resposta: calma, clareza e firmeza. Cleópatra não precisava levantar a voz para ser ouvida, ela apenas não recuava, e isso criava um efeito cumulativo, porque quem tenta controlar se cansa quando não encontra reação emocional para manipular. No meio desse processo, algo importante ficou claro para mim e pode ficar para você também. Muitas vezes, as pessoas não nos respeitam não porque somos incapazes, mas porque nos mostramos disponíveis demais para desvalorização, e isso não é culpa, é condicionamento. Aprendemos desde cedo a não incomodar, a não reagir, a manter a harmonia a qualquer custo, e isso cria adultos altamente competentes, mas energeticamente vulneráveis. Ativar o arquétipo Cleópatra é romper com esse padrão, é entender que a harmonia verdadeira não nasce da anulação, mas do equilíbrio entre firmeza e elegância. Em determinado momento, percebi que a vitória já havia acontecido antes mesmo de qualquer reconhecimento externo, porque eu já não me sentia pequena, já não entrava nos ambientes com receio, já não ajustava minha essência para caber. O restante foi consequência. Se você está ouvindo isso e sente que vive algo parecido, talvez não no trabalho, talvez na família, num relacionamento ou até consigo mesma, existe um ponto de virada possível, e ele começa dentro. Inclusive, se você sente que precisa se aprofundar mais nesse tipo de reposicionamento interno, no link da descrição existe um material que aprofunda exatamente como alinhar estado interno, foco e ação de forma prática e consciente,
sem promessas vazias e sem precisar se perder em teorias confusas. Voltando à história, a vitória final não foi um aplauso, não foi um pedido de desculpas, foi algo mais sutil e mais poderoso. Eles pararam de testar, pararam de provocar, pararam de supor que eu não reagiria, porque perceberam que, mesmo sem confronto direto, havia ali alguém que não poderia mais ser empurrado para fora do próprio centro. Isso muda tudo, porque quando as pessoas percebem que você não está disponível para certos jogos, elas precisam escolher entre se elevar ou se afastar. Algumas se afastam, e isso dói no início, mas liberta depois. Outras se elevam, e essas são as relações que permanecem. Vencer, nesse contexto, não é humilhar o outro, é recuperar a própria soberania, é sair do papel de reação e assumir o papel de presença. O arquétipo Cleópatra ensina exatamente isso. Poder não é dominar, é não ser dominada, e essa lição vale para qualquer área da vida. Ao olhar para trás, percebo que acharam que eu não reagiria porque confundiram minha sensibilidade com fraqueza, minha inteligência emocional com submissão, meu silêncio com medo, e essa é uma confusão comum em um mundo que valoriza excesso de ruído e pouca profundidade. Mas reagir não é explodir, reagir é escolher conscientemente como, quando se vale a pena agir. Essa escolha é o verdadeiro poder. Hoje, quando entro em ambientes onde antes me sentia diminuída, sinto algo diferente, uma tranquilidade firme, uma clareza que não depende da aprovação de ninguém. E isso é algo que ninguém pode tirar, porque não foi dado, foi construído. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você também sentiu que esperavam que você ficasse quieta, que não reagisse, que aceitasse menos do que merece, eu quero saber, em que área da sua vida você sente que precisa retomar o controle com mais consciência e menos impulso? Deixa nos comentários, porque compartilhar esse tipo de percepção não só fortalece você, como ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse processo de despertar e reposicionamento.